Tamo gravando, tamo gravando? Bora! E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo firme? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre força-peso, força-atrito, força normal. Estamos invertido aqui, mas vamos pra cima aí. Agora entender finalmente esses três tipos de força, que são os tipos de força mais importantes da dinâmica. São os três tipos de força que a gente estuda no início. Se a qualidade do vídeo não tiver o mesmo padrão das outras, eu peço desculpa. Esse vídeo ia ser adiado, mas um dos alunos pediu veementemente para a gente fazer a aula mesmo assim, então eu tô gravando ela pela webcam do notebook aqui. E vamos lá, sem mais delongas. Vocês podem ver que aqui temos uma representação de um elefante. Fui eu que fiz esse elefante, mas ele foi uma versão do elefante de um dos alunos. Então a gente está só reproduzindo a arte, tá? Não é de minha autoria esse aqui, embora eu tenha feito. O que nós vamos fazer? Só para explicar um pouquinho da estrutura da aula de hoje. Tá aparecendo só a minha cabeça, porque eu sou meio pitoco mesmo, e o quadro é mais alto aqui. Então é por isso, tá? Em alguns momentos vai ficar assim. Mas vamos lá então, qual que vai ser a estrutura da aula de hoje? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a força-peso. Quais são as grandezas da fórmula, e nós vamos aplicar isso aí em um exercício calculando a força-peso. Então nesse exercício aqui, vamos calcular a força-peso. Beleza? Tranquilidade com aquela fórmula ali. Seguido, nós vamos partir para a próxima força, que é a força normal. Tá? Força normal, ela não tem uma fórmula só, uma fórmula específica, ela tem duas. E você precisa interpretar qual plano que nós estamos falando para escolher a fórmula certa. Então pode ser plano reto ou plano inclinado, aí muda a fórmula. Aqui tem alguns resquícios mais rebuscados. Eu vou deixar para vocês aí um materialzinho que vai ter tudo isso aqui escrito, tá? Para dar uma firmada para vocês. E daí nós vamos fazer o exercício da força normal no plano reto. Em seguida vamos falar da força de atrito. Lembrando que para calcular a força de atrito, na fórmula da força de atrito, você tem que saber o valor da força normal. E por isso que ela é a terceira. Porque primeiro a gente faz o peso, depois a gente faz a normal e por último a gente faz a força de atrito, tá? Vai ser assim na maioria das vezes. E daí aqui vai ter o exercício completão. Esse aqui é matador, vai ter tudo. Vai ter força-peso, vai ter força normal, vai ter força de atrito em um só, porque ele justamente pediu a força de atrito. E para calcular a força de atrito nós precisamos de todas elas. Tranquilo? Tá, vamos começar então. Respira aí, pega teu caderno. Pessoal, pode ir interagindo aí no chat. Vocês vão ajudando uns aos outros aí. Quem estiver assistindo depois também, deixa um comentário aí, manda dúvida, que eu vou estar respondendo assim que possível. Beleza? Então vamos lá. Força-peso. A força-peso é a força que um determinado planeta faz para atrair o objeto que está nele. É por isso que quando o planeta está rotacionando, você não sai voando, você fica no planeta. Por quê? Porque existe a força-peso, é uma força de campo, uma força de atração que está atraindo você para perto do planeta. Então, força-peso, ela é calculada por essa fórmula aqui, onde nós temos força-peso representada pela letra P. Aqui o M é a massa. Pelo amor de Deus, massa e peso são coisas diferentes. A massa a gente mede na balança. O peso, a gente utiliza essa fórmula para achar a medida. Tá bom? O que a gente fala cotidianamente de peso, na verdade, é a massa. E a gravidade aqui, que é a aceleração da gravidade, é representada pela letra G. Então é uma fórmula simples, basta a gente multiplicar o M e o G que a gente vai encontrar o peso. Tranquilo? Tá bom. E como é que a gente aplica essa fórmula na prática? Vamos para o exercício.
a gente vai fazer o seguinte, vocês precisam interpretar quais são os dados da questão, primeiro de tudo. Tá aqui os dados. Nós temos uma massa de 20.000 gramas e nós temos uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então é o seguinte, primeiro de tudo, eu vou converter essa massa aqui, que está em gramas, eu vou converter ela para quilos, porque é obrigatório, obrigatório. A massa tem que ser em quilograma sempre. Tá? É obrigatório. Tranquilo. Vamos fazer então aqui. Primeira conversão, 20.000 gramas. Como é que a gente converte isso aí para quilos? Gramas para quilos, a gente vai pegar o valor e vai dividir por 1.000. Corta aí os zeros e vai sobrar 20 dividido por 1, que vai dar exatamente 20 quilogramas. Firmeza? Beleza. Feito isso, agora a gente vai calcular o valor da força-peso. Nós já temos a massa em quilo, nós temos a gravidade aqui. Então, finalmente, peso igual a massa vezes a gravidade. O peso é igual a 20 vezes 10, que vai dar 200 newtons. Lembrando, pelo amor de Deus, unidade de medida de peso é newton, porque trata-se de uma força. Força-peso. Certo. E força normal. O que é a força normal? Força normal é a força que o plano faz, que a superfície faz, que alguma coisa faz para segurar o objeto em cima dela. Então, por exemplo, se eu tenho essa canetão aqui, coloco em cima da minha cabeça e ele parou ali. Como que ele parou ali? Porque a minha cabeça fez uma força no canetão que segurou ele para cima. Beleza? Essa força se chama força normal. É a força que é feita para o objeto ficar em cima da superfície. Tranquilo? Então vamos lá. Tem dois tipos de fórmula, tem duas fórmulas para a força normal. No plano reto, quando não tem inclinação do plano, imagina que eu estou falando desse plano aqui. Imagina que esse aqui é um plano e que eu coloco um objeto em cima dele. Se ele não tiver inclinação nenhuma, se a inclinação for zero, estamos falando no plano reto. E daí, para calcular normal, você usa essa. Nesse caso, então, a força normal é exatamente igual ao peso. E daí a gente já consegue fazer o exemplo aqui embaixo. Para o exemplo anterior, calcule a normal no plano reto. Então, para esse exemplo aqui, nós vamos calcular agora a normal no plano reto. Beleza? Tudo bem. Primeiro tem que fazer o peso. Sempre começa pelo peso. Só que eu já fiz, né? Deu 200 newtons. Agora eu posso calcular a normal. Então, para o plano reto, normal é igual ao peso. Então eu posso dizer sem dúvidas que normal vai ser igual a 200 newtons nesse exemplo aí. Cara, e no plano inclinado? Aqui o negócio fica mais feio. No plano inclinado, a normal, a força normal, é igual ao peso. Ela é sim igual ao peso, só que eu tenho que multiplicar o peso por um número, que são um desses três aqui. Ou eu vou multiplicar por esse número aqui, que é o raiz de 3 sobre 2. Ou eu vou multiplicar por esse número aqui, que é o raiz de 2 sobre 2. Ou eu vou multiplicar por esse aqui, que é 1 sobre 2. Mas qual dos três que eu escolho? Depende de qual é o ângulo da inclinação da rampa. Então, por exemplo, antes eu estava falando de um plano reto, né? O objeto aqui estava num plano reto. Ele estava num plano reto.
Agora imagina que eu vou inclinar. Vocês percebem que tem uma inclinação agora? Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de inclinação. Percebe que assim, ó, a inclinação é menor do que se for assim? E assim é maior ainda. Então, nós temos várias opções de ângulo, mas as que a gente mais vai usar são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? E por isso tem essa tabela aqui. Então, o que é esse cosseno de alfa? O alfa nada mais é do que o ângulo da rampa, o ângulo de inclinação. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar uma seguradinha na força normal e nós vamos primeiro ver a força de atrito. E nós vamos fazer um exercício que usa as duas na mesma. Vamos lá. Força de atrito. A força de atrito é a força que se opõe à tendência de movimento. Então, por exemplo, se eu estou empurrando, se tem essa régua aqui, ela tá escorada aqui. Eu começo a empurrar ela para cima. Vai existir um atrito aqui, que vai ser para baixo, porque ele está em sentido oposto à tendência do movimento. Se a tendência do movimento é ir para cima, o atrito vai ser o contrário, vai ser ir para baixo. O atrito é uma força de resistência. Isso é muito importante. O atrito é uma força de resistência. Então, vamos lá? Como é que calcula a força de atrito? A gente vai multiplicar duas coisas. A gente vai multiplicar o coeficiente de atrito pela força normal. Ah, a força normal. Eu sei calcular a força normal, professor. Sabe? A gente viu aqui. Força normal tem dois jeitos de calcular. E para calcular a força normal, precisa do quê? Precisa do peso, professor. Isso, precisa do peso. Então, antes de tudo, tu teria que calcular o peso. Tá? Então, não se esquece. Tudo começa com o peso. O peso primeiro. A normal em segundo. Por último, força de atrito. Beleza? Então, o que é a força de atrito? É uma força de resistência que se opõe à tendência de movimento, mesmo que o objeto não esteja se movimentando. Eu posso puxar essa cadeira com uma força... Vocês não estão vendo a cadeira? Ela está aqui. Eu posso puxar ela com uma força bem fraca, que não vai ser suficiente para ela entrar em movimento. Mas existe um atrito, que é contrário à força que eu estou fazendo. Beleza? Tá bom, então, aqui na fórmula, isso aqui é o atrito, né? A força de atrito. Isso aqui é o coeficiente de atrito, que está relacionado a quanto áspero o chão é. Se o chão for mais áspero, o coeficiente de atrito é maior. E a força normal. Beleza. Existem dois tipos de atrito. Existe o atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático é quando o objeto está parado. Eu puxo e ele não entra em movimento. Ele continua parado, porque o atrito não deixou. E o atrito cinético é quando eu estou puxando o objeto. Ó, tá ouvindo isso? É o barulho do atrito cinético. Porque o objeto entrou em movimento, só que tem um atrito. Beleza? Atrito estático, está parado. Atrito cinético, está em movimento. E agora, finalmente, vamos ao exercício da aula. Esse exercício é brabo, gente, é brabo. Fazendo ele, você domina todos os exemplos lá. Então, vamos com paciência. Foca, assiste de novo. Depois vocês voltam aí, tiram as dúvidas e tudo mais. Ficou meio apertado aqui o quadro, eu podia ter usado mais azul aqui nessa parte aqui e tal. Ficou meio ruim de ver, mas eu quero que vocês se concentrem bastante em tentar extrair dessa questão aqui. Então vamos lá. Para um elefante de 2 toneladas, o elefante tem 2 toneladas. Vamos ver o que nós vamos fazer com esse dado. Isso aqui é um dado.
Em um plano de 30 graus, opa, mais um dado, vamos ver o que vamos fazer com ele. Em gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade eu sei, gravidade é aqui, é para achar o peso. Se eu sei a massa e sei a gravidade, eu acho o peso. Isso aí. E aqui tem um μ. Esse μ é o coeficiente de atrito que está ali em cima. E ele está te perguntando para calcular a força de atrito. Muito número. Eu não sei por onde começar, professor. Ai, tô desesperado. Tu vai começar sempre fazendo a força-peso. Sempre força-peso primeiro. Então vamos lá, vamos apagar esse elefante de Chernobyl aqui. E vamos começar a resolução. Eu vou apagando e nós vamos fazendo de novo. Não tem muito espaço. Então bora. Começamos pela força-peso, certo? Começamos pela força-peso. A gente quer calcular o atrito. Só que para achar o atrito, precisa da normal. Beleza, então vamos pensar na normal. Só que para achar a normal, eu preciso do peso nos dois casos. Por isso que eu sempre começo com o peso. Beleza. O que eu preciso para achar o peso? Eu preciso da massa e da gravidade. Né? Massa e gravidade, massa e gravidade. A massa, como eu coloquei aqui, ela tem que ser em quilogramas. Sempre tem que ser em quilogramas a massa. Então, a massa não está em quilogramas, ela está em toneladas. Nós vamos ter que converter. Diferente daqui, que tinha que dividir por 1000 quando está em grama, quando está em tonelada, nós temos que multiplicar por 1000. Então é 2 vezes 1000, que vai dar 2000 quilogramas. Beleza? Agora sim, passando a massa para a unidade correta, agora sim eu posso fazer o cálculo do peso. Peso igual a massa vezes a gravidade, peso é igual a 2000 vezes 10, que vai dar 20.000 newtons o valor do peso. Beleza? Segura essa informação, guarda com carinho, 20.000 newtons, esse é o valor do peso. Agora, para a gente chegar no atrito, nós vamos ter que dar mais um passo. Agora nós temos que calcular a força normal. Então segura aí, 20.000 newtons, eu vou apagar e nós vamos fazer agora normal para dar mais um passo para o lado do atrito. Então, gurizada, aqui nós temos um plano reto ou inclinado. Professor, ele não falou. Ele falou que tem um ângulo de 30 graus. O plano de 30 graus. Então está tratando de um plano inclinado. Nós vamos usar essa formulação aqui. Então vamos lá, vamos escrever a fórmula. Normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. Agora a gente vai substituir os dados que nós temos. Eu quero calcular normal. O peso eu fiz agora há pouquinho, deu 20.000. Cosseno, a gente mantém, beleza? Mantém. A gente só vai trocar o alfa pelo ângulo que deu. Que ângulo que ele deu? Ele deu 30 graus. Peraí, gente. Cosseno de 30 graus. Aqui, ó, cosseno de 30 graus. Isso aqui é um número. Existe um número bem certinho para esse cosseno. Então a gente vai pegar nessa tabela e vai ver quanto vale cosseno de 30 graus. Cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60. Quanto que vale o cosseno de 30 graus? É esse valor aqui, ó. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então aqui, onde está escrito cosseno de 30 graus, eu vou apagar e vai entrar no lugar raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar assim. Tranquilidade, moçada? Beleza. E agora? Agora, para finalizar, estamos quase terminando o cálculo da força normal. Agora, para finalizar, eu vou fazer uma divisão.
Sempre vai ser assim. Sempre. Então, memoriza. Nós vamos pegar o 20.000, esse valor que está aqui, nós vamos dividir por 2. E o raiz de 3 está aqui em cima. Raiz de 3 não tem raiz exata, então vai ficar essa raiz de 3. Tá? 20.000 dividido por 2 vai dar... Opa! 10.000. 10.000 raiz de 3. Beleza? 10.000 raiz de 3 é a resposta da força normal. 10.000 raiz de 3 newtons, né? Que é a unidade de medida de força. Beleza, meus amigos? Então, só para recapitular, usamos a fórmula do plano inclinado, substituímos o peso, substituímos o ângulo da rampa, mantém o cosseno. Depois que colocou o ângulo da rampa, a gente troca todo o cosseno do ângulo pelo valor que ele vale, que vale esse valor aqui. Em seguida, fazemos a divisão. 20.000 dividido por 2 deu 10.000. E o raiz de 3 que estava ali continuou, ele vai continuar. Isso é um valor aceitável, é assim mesmo, vai ter que ser assim. Beleza? Então agora a gente achou o valor da força normal. Basta fazer o último passo, que é força de atrito. Então agora sim, a gente está capaz de responder a pergunta. Quanto que vale a força de atrito? Vamos calcular. Beleza? Eu vou deixar aqui no cantinho a força normal, vou apagar só a resolução, para a gente fazer nesse espaço aqui a força de atrito. Então, como é que calcula a força de atrito? Essa é a fórmula. Força de atrito é igual coeficiente vezes a normal. Força de atrito vai ser igual. Quanto vale o coeficiente de atrito? Aqui falou, o coeficiente de atrito vale 0,5. Esse seria um atrito estático, tá? Por falta de espaço eu não falei. Mas aqui nesse caso ele é estático. E quanto que vale a normal? Muito cuidado, gente, não vamos colocar só 10.000. Vale 10.000 raiz de 3. Então, eu vou apagar aqui porque eu sei de cabeça que deu esse valor, 10.000 raiz de 3, eu vou apagar para não poluir. Então, quanto que vale a força normal que a gente calculou? Vale 10.000 raiz de 3. Então, eu vou substituir aqui. 10.000 raiz de 3. Gente, ignora essa raiz de 3. Deixa ela ali, ela não está incomodando. Mexe com os outros números, que nem a gente fez a divisão antes. Agora, a gente vai fazer essa multiplicação. 0,5 vezes 10.000. Lembra? Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, quanto que vai dar isso aqui? 5.000. A multiplicação desses dois deu 5.000. Raiz de 3, a raiz de 3 continua ali. Unidade de medida, newtons. Então, respondida a pergunta, força de atrito vale 5.000 raiz de 3 newtons. Beleza, gurizada? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau. Se inscreve no canal.